tem mais um certificado, é uma empresa gigante asiática e, como eu falei, ela está aqui com a marca representada praticamente no mundo inteiro, faltando só a América Latina, né, para o nosso privilégio. E está aqui para a gente começar a desbravar tudo isso, né? Então, tem lugares que ela tem somente escritórios, países que têm estoques, né? E, enfim, fábricas ao redor do mundo. Aqui a gente tem algumas fotos. Eu falo que isso conecta muito com a energia do brasileiro, né? Porque toda empresa de marketing multinível faz muitos eventos, muitas eh, comemorações, né? Muita entrega de fato para honrar, para comemorar, pelo trabalho de todo mundo, pela construção, né? Que a gente, como uma família, vai criando. Então, aqui tem algumas fotos de alguns eventos. Aqui o primeiro aniversário, que foi na Malásia. Aqui uma convenção de segundo aniversário, já na Tailândia. Uma energia maravilhosa, as Américas do Norte e Central, México. Logo mais vamos ter as nossas fotos aqui também. África, Europa, Ásia, Austrália, Nova Zelândia. Vocês já escolheram aí os próximos destinos? Logo mais a gente se encontra aí nesses eventos. Pessoal, tem 6 pessoas na sala de espera. 8 agora. Precisa liberar alguém aí, por favor. Bom, antes da gente começar a falar do produto, é importante a gente falar desse termo de isenção de responsabilidade. O dispositivo iTeracare é certificado como um eletrodoméstico. Ele foi verificado como seguro para uso, não emitindo radiação prejudicial à saúde e possui rótulos que permitem distribuição internacional. O soprador Iteracare não é um dispositivo médico e o fabricante não fornece aconselhamento médico. Os usuários estão cientes de que o dispositivo não se destina a fins médicos ou de diagnósticos. Seu uso não substitui a confiança em tratamentos médicos ou aconselhamentos de profissionais de saúde qualificados. Os usuários reconhecem que o uso do soprador Iteracare é por sua própria conta e risco. Sempre consulte seu médico ou outro profissional de saúde caso tenha alguma dúvida sobre qualquer condição médica ou para obter orientações específicas sobre o uso ideal do soprador Iteracare. Perdão. Bom, pessoal, então acho que está claro, né? A gente absolutamente não pode vincular o uso dos aparelhos a nenhuma condição de saúde, a nenhuma exclusão de qualquer tratamento que a pessoa venha fazendo, seja com medicação ou o que quer que seja. Um golinho na água aqui para molhar a garganta. Vamos lá. Aqui tem as imagens dos produtos que virão para o Brasil de primeira mão. A empresa tem uma linha com mais de 50 produtos, mas nesse primeiro momento, na verdade, a gente vai ter acesso a só os sopradores primeiro, esses 3 modelos que a gente está vendo aqui, o pretinho, o vermelho e o roxo. Depois eu vou explicar a diferença entre eles. E esses dois, por um futuro breve, a gente vai estar tendo acesso. Então, o mais poderoso dispositivo de frequência terahertz. Pessoal, eu já trabalho com equipamentos moduladores de frequência. Eu sou terapeuta, né? Acabei nem me apresentando, mas acho que o Mesquita falou um pouquinho. Eu sou terapeuta, estou terapeuta. Então,
Eu já conhecia e já era habituado com toda a tecnologia de modulação frequencial, porém não nessa velocidade de terahertz. Isso é realmente assim inédito e espetacular. Eu acho que vocês têm visto os depoimentos, realmente uma coisa fora da régua, um aparelho revolucionário para melhorar o seu bem-estar, né? Assim, é um divisor de águas, literalmente. A gente está tendo acesso aí em primeira mão ao que há de mais top em tecnologia nessa área. O que é a Itera Care? A Itera Care são dispositivos que combinam os conceitos da medicina tradicional chinesa com modernas tecnologias terahertz. O Dr. Peter Lau, um médico lá da Malásia que fez algumas lives anteriores com o Fernando traduzindo, eu achei muito interessante essa frase dele como um propósito, de levar um aparelho iTeracare para cada domicílio, né, do nosso país. Seria espetacular, parece um sonho, mas a gente vai tornar isso realidade se a gente tiver de fato esse propósito. Voltando um pouquinho à empresa, esqueci de falar uma coisa que eu falei na live anterior, que eu achei super interessante. Na página principal da Price, a primeira frase, eles começam explicando o significado do nome Price, né? Né? Pri, de Prime, e a sílaba final de Life. Então, seria Prime Life, né? Prime, vocês devem saber o que que é. É assim, o melhor da vida, né? O must. Então, isso é o que eles desejam a todos os colaboradores, a todas as pessoas que se envolverem com a tecnologia, com os produtos e serviços que eles entregam e desejam isso, né, para a vida das pessoas, que a partir do uso dos equipamentos, as pessoas possam acessar o melhor da vida. Eu fiz questão de voltar porque lembrei agora, porque eu achei super interessante essa frase deles logo de cara no site. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver. Quem não viu, vale a pena passar lá para ver. Bom, aqui a gente vai falar um pouco das teorias da medicina chinesa. De acordo com a medicina tradicional chinesa, o nosso corpo tem 12 meridianos principais, que são canais energéticos que percorrem todo o corpo, ligando órgãos e sistemas, levando energia vital e sangue. Além destes dois, há mais dois meridianos extras ou vasos que são essenciais ao equilíbrio do corpo. Todo sintoma que o corpo produz é manifestado quando essa energia vital é bloqueada. E também, de acordo com os pontos da acupuntura, né, são mais de 365 pontos nesses meridianos. E é importante estimular. Na verdade, a acupuntura é isso, né? Estímulo nesses pontos meridianos para voltar o fluxo energético desse canal. Acho que todo mundo já teve oportunidade de, ou se não fez acupuntura, sabe o que é, né? Tem com agulhinhas, tem a auricular, com sementes, enfim. Mas é sempre no sentido de trabalhar o equilíbrio energético daquele ponto meridiano. O bloqueio na circulação de energia é uma das principais causas do surgimento de dores e doenças. Então, o estado normal do corpo é tudo sempre fluindo, né? Toda energia fluindo. Aqui tem um desenho mostrando aqui os canais principais e os meridianos. E todo início de dor, né, significa dizer que existe um bloqueio energético naquela região. Não vou entrar aí nos porquês, mas é importante vocês entenderem o quê? Que tudo absolutamente no universo é energia.
e o nosso corpo também, e as nossas células também. Nós somos seres vibracionais, as nossas células vibram, né? Então, cada órgão absolutamente tem a memória da sua fisiologia, né? A célula de cada órgão sabe qual é a frequência vibracional dela saudável. Então, toda inflamação, né, é um sinal aí de problema de saúde que muitas vezes começa com um sinal de dor. Terapias tradicionais ajudam a remover os bloqueios energéticos. Então, tem aí alguns exemplos muito usados no Oriente, principalmente, né? O Gua Sha, Moxa Bustão, acupuntura. No Brasil também tem, né? Não sei se vocês já experienciaram. Ventosa terapia, todas se baseiam no reequilíbrio energético. E pessoal, o que é a frequência terahertz? Energia vibracional na velocidade de 10 elevado à décima segunda potência por segundo. Então imaginem, a gente fala em 1 Hz, a gente fala em 1 kHz, né, que são 1000 Hz, e aí você vai colocar 1 trilhão, porque são 12 zeros aí nesse número, né? A gente tem até dificuldade de ler o número. Essa faixa de frequência se encontra entre as faixas dos aparelhos eletrônicos e a fotônica, né? Que são os raios X, ultravioleta, infravermelho. Então, o equipamento está aqui nessa faixa de 10 elevado à décima segunda potência. 10 à oitava, a gente tem aqui ondas de rádio, micro-ondas e assim por diante. Terahertz é um tipo de frequência não ionizante, seguro e não invasivo. Segundo aí nosso grande Albert Einstein, a medicina do futuro será a medicina de frequências. Então, hoje a gente tem várias frases aí dessas mentes brilhantes, né, que falam sobre Tesla também tem uma frase muito famosa, né? Se você quer entender as coisas do universo, pense sempre em frequência, vibração, enfim, em energia. Em 2024, o governo dos Estados Unidos nomeou a tecnologia Terahertz como uma das 10 principais tecnologias que mudarão o mundo futuro. Então, aí a gente já vê alguns exemplos que a gente está em contato no dia a dia, né? Na comunicação, na aviação, no raio-x, na biomedicina, né? Um equipamento de ressonância, enfim, a gente já experienciou um pouco da tecnologia. A gente tem diversos estudos científicos já publicados, eu não vou entrar aqui em muito detalhe. Quem gosta de pesquisar, enfim, saber de resultados com patologias específicas, tem aí à disposição tanto o PubMed, enfim, a Nature, o próprio Google Acadêmico. Pesquisem lá Terahertz e Saúde, que vocês vão encontrar vários resultados aí, bastante informação para vocês se informarem. Então, tem uns testes clínicos, enfim, a empresa já está aí com milhares de milhões, se eu não me engano, de usuários pelo mundo e todo mundo super satisfeito recebendo os benefícios da tecnologia. Vamos a um pouco de história. Em 2014, o cientista biomédico pioneiro, professor Yang, alcançou um marco inovador ao inventar, com sucesso, o primeiro dispositivo terahertz com ondas de luz do mundo. Foi essa engenhoca aí, pessoal, bem bonito o equipamento, né? 8 anos de pesquisa, enfim, nomeado membro da Academia Chinesa de Ciências,
é uma grande autoridade na indústria de terahertz. Em 2014, a primeira geração foi construída pela bagatela de US$ 412 mil. Um pouquinho inviável, né, gente? O que vocês acham? Para a gente comprar e ter em casa, um em cada domicílio, né? Mas a gente traz aqui como história para vocês entenderem o quanto já houve de investimento e o que a evolução em tão pouco tempo está trazendo para as nossas mãos. Em 2017, a segunda geração, a um valor próximo de US$ 20 mil, ainda inviável financeiramente para a realidade da maioria das pessoas. E aqui a gente tem os três aparelhos que a Price produz e fornece para a gente já num valor totalmente viável e acessível, né? Eu enxergo como um custo-benefício assim. Tô lembrando, o Dr. Peter fez um cálculo diário, valor, acho que não sei se US$ 4, US$ 6 por dia, alguma coisa assim, em um ano, sendo que o aparelho tem uma vida média de 10 anos, né? Uma vida útil média. Então, e o benefício, como o Mesquita diz, tem preço, mas não tem valor, né? O valor é inestimável, é infinito. Então, em 2019, criaram a terceira geração, 2021, a quarta geração, já combinando três tecnologias, né? Terahertz, a tecnologia quântica e a tecnologia de quartzo óptico. E em 2024, no ano passado, a quinta geração do Iteraker, combinando ondas de calor e luz. O novo conceito de dispositivo terapêutico com foco na terapia de corpo inteiro. Aqui mais alguns relatórios de testes de comprimento de onda, enfim, isso depois vocês vão poder ter acesso. Aqui falando um pouco da tecnologia, ele ele usa três tecnologias, né? Terahertz é a frequência que ressoa com as nossas células, ativando as células saudáveis e dormentes. A tecnologia quanto, né? Que gera energia quântica e energiza nossas células, equilibrando os sistemas corporais, fortalecendo o corpo de uma forma geral. E a tecnologia Optical Quartz, que tem aí mais de 100 tipos de cristais que com o calor e a energia da luz solar fornece os campos, alimenta os campos áuricos do corpo. Então, assim, tecnologia de ponta que contribui assim com a ressonância das células do corpo. Gente, eu costumo dizer uma coisa: o melhor de tudo, eu falo muito isso para os meus clientes, é que você não precisa entender nem acreditar. Ele vai funcionar e você vai sentir melhor. Seu corpo entra em ressonância, por mais que a sua mente não consiga entender. A gente gosta muito de entender racionalmente as coisas, mas de fato não tem essa necessidade, né? Bom. Como é que frequência de terahertz e energia quântica ajudam a voltagem celular? Então, como eu falei inicialmente, o nosso corpo, né? Nós somos seres vibracionais, as nossas células vibram e cada célula específica de cada órgão, com a sua função, tem a sua voltagem específica. Essa voltagem vai variar a depender do que a célula, de que minerais, de que componentes a célula carregue, né? Essa aula do Dr. Peter foi extraordinária, né? Vocês lembram da tabela periódica lá das aulas de química da escola? Então, cada elemento químico tem a sua frequência e a célula, a partir do momento que ela recebe esses elementos, é o que modula, né? A soma deles vai ser a frequência dessa célula. E conforme ela vai perdendo, né, que seja cálcio, enfim, o mineral que for, ela vai
seja por estresse emocional, por toxicidade, pela alimentação, pela poluição, enfim. Má alimentação, a gente sabe que a alimentação da gente hoje, né, é super comprometedora, cheia de, enfim, químicos, né, alimentos processados, radiação, estresse, a própria radiação do celular vai começando a inflamar a célula e a gente entrando com a frequência terahertz, a frequência dos equipamentos da Prive, isso vai modular as células para que ela retorne à sua frequência saudável, né? A frequência da fisiologia da célula. Gente, isso é realmente espetacular. Vocês não têm ideia da, da maravilha que vocês estão acessando. Enfim, 5 características principais dos aparelhos Aetera Care: a penetração, a ativação, a identificação, a segurança e a facilidade de uso. Vamos entrar aqui explicando cada uma delas. O primeiro recurso é a penetração. Aqueça a medula óssea e elimine o bloqueio, né? O aquecimento dos ossos, o aquecimento da medula, enfim, a gente tem ali as formas de uso, indicando as partes do corpo, né? Os pontos meridianos, de acordo com com a medicina chinesa, que vão receber o soprador, e isso é o suficiente para startar o processo de homeostase do corpo. Então, esse sopro, né, esse ar que o aparelho emite, ele acessa de 20 a 30 centímetros abaixo da pele. Então, praticamente é capaz de acessar todos os ossos e todos os órgãos e veias, artérias. Uma frase do pai da medicina, Hipócrates: se houver uma maneira de aquecer os ossos, todas as doenças poderão ser tratadas. Então, assim, às vezes eu falo isso também, o futuro da medicina é a medicina ancestral, né, gente? Se o pai da medicina já falava isso, em que momento a gente foi se distanciando, né, de todos esses recados que foram deixados lá atrás? Ativa as células tronco na medula óssea pelo aquecimento dos ossos, né? Não vou entrar muito nesses detalhes de cura, a gente quer evitar o uso dessa palavra, inclusive, todo mundo que está sendo convidado aqui hoje é importante que fale sobre isso, a gente vai dar mais treinamento sobre isso, que aqui no nosso país a gente precisa ter um certo cuidado se a gente quer preservar a manutenção, a empresa e os produtos aqui para a gente, né? Para a gente poder trabalhar. Então, benefícios do aquecimento do corpo. Pessoal, se vocês observarem, naturalmente, em qualquer inflamação, o corpo produz febre, né? Sem a gente precisar de equipamento nenhum. Só que a gente não sabe lidar com a febre, né? Se você sustentar a sua febre, você vai perceber que o corpo está aquecendo e trazendo condição para se curar. Então, benefícios do aquecimento do corpo: fortalece o sistema imunológico, aumenta a atividade metabólica nas células, a oxigenação celular, metaboliza resíduos do corpo, aumenta o fluxo sanguíneo, enfim. É um poderoso analgésico. Aumentar a temperatura do corpo em 1 grau pode aumentar a imunidade em até 5 vezes. O segundo recurso é a ativação. Ativa as células inativas por meio de ressonância. Terahertz ressoa na mesma frequência das células humanas normais, né, saudáveis, gerando 100 milhões de vibrações por segundo. É uma combinação da tecnologia meridiana chinesa e da tecnologia citológica ocidental. Gente, isso é uma coisa assim maravilhosa.
Maravilhosa, falando como terapeuta. Eu não sei se vocês já viram essa brincadeirinha aqui da ressonância, né? A partir do momento que você toca em um dos aparelhos, a vibração dele faz com que o outro entre em ressonância e comece a produzir exatamente a mesma vibração, emitindo o mesmo som. A frequência de terahertz ressoa com células humanas saudáveis e vibra no mesmo nível molecular que o nosso DNA, RNA e proteínas, influenciando nossa saúde positivamente a uma taxa de 100 milhões de vibrações por segundo. O terceiro recurso é a identificação. Estimula o interrompimento de células anormais ou mutadas. Ele fortalece as células saudáveis e repara as células danificadas, assim neutralizando as células doentes. Isso aqui, pessoal, acho que vocês conseguem traduzir o que essa frase está querendo dizer, né? Enfim, é muito maravilhoso. Vamos agradecer. O quarto recurso é a segurança. O IteraCare é certificado e patenteado pela Academia de Ciências e pela Sinochem, o que torna adequado para crianças e idosos. Aqui a gente tem a imagem de um secador de uma empresa muito forte nos Estados Unidos, da marca Dyson. É uma empresa super disruptiva também, que tem equipamentos maravilhosos. E o professor Peter Lau tem um videozinho que ele mostra fazendo um teste, onde ele põe o secador ligado aqui em cima desse aparelho que mede a radiação, e o secador emite radiação, e depois eles mostram que o nosso IteraCare, a- o medidor continua no zero. Então, comprovando aí a segurança e eficácia que ele realmente não emite nenhum tipo de radiação nociva para o corpo. Aqui, pessoal, a Prife contrata um seguro de responsabilidade civil no valor de US$ 1 milhão para a segurança de todos os seus consumidores, né? Então, qualquer tipo de problema que alguém venha a ter pelo uso dos aparelhos, até hoje não foi usado esse seguro, e vamos torcer para que não precise ser usado, né? Que ele fique aí de enfeite, que a gente gosta de saber, né? Mas realmente os aparelhos são extremamente seguros. E o quinto recurso é a facilidade de uso, né? Pode ser usado em todos os indivíduos, independente de idades. Então, a gente tem aí fotos de bebês recebendo o soprador, idosos, cadeirantes, enfim, pessoas em diversas condições de saúde. Outra coisa importante dizer que não requer prática nem habilidade, eu brinco assim, mas de fato não precisa uma formação específica, uma graduação, nem pós-graduação, nenhum curso de especialização. É extremamente simples, como pegar um secador de cabelos e soprar a região, né? A gente vai treinar todo mundo para que conheça os pontos meridianos, a gente vai ter um manualzinho, né, de como uma sequência simples de áreas do corpo para serem sopradas, mas é extremamente fácil de usar e todo mundo vai conseguir operar o aparelho e usar na sua própria casa. Ele também pode ser aplicado na estética, né, para melhorar a pele, enfim, rugas, olhos. Ele vai estimular a produção de melanina, então tem casos onde as pessoas que tinham os cabelos extremamente grisalhos, os cabelos voltaram à sua cor normal. Eu até brinquei, né? Contribui até para você não se intoxicar mais com tinta de cabelo, precisando pintar o cabelo, que a gente sabe que as tintas também têm metais e, enfim, várias coisas que são prejudiciais à saúde.
Outra aplicação é para água. Você, antes de começar a receber o soprador no corpo, a gente orienta que sopre um copo, uma jarra de água, porque ele realinha as moléculas da água. Então, você vai tomar um copo antes de começar a soprar no corpo e mais um copo depois de terminar, o uso. E óbvio, você pode usar a água energizada pelo terahertz, o dia todo, ou quanto mais você tomar, você vai ser beneficiado pela frequência. Aqui alguns benefícios, da água usada com os benefícios do Itera. Na verdade, gente, água é uma coisa motivo de uma live à parte, porque a água que a gente toma, mesmo que seja uma água mineral, a gente acha que a água tá boa, mas a quantidade de água de fato potável no universo é extremamente pequena. Aqui a gente tem imagens de microscopia, onde mostra o sangue após a pessoa tomar água com a energia terahertz. Outros usos para energizar vegetais, frutas, né? Basta pôr na água e direcionar o soprador. Você também pode usar no seu pet, em cachorros, em gatinhos, enfim, aqui tem alguns casos. A gente tem vários depoimentos, né, de melhora. Aqui a moça está soprando num pássaro, né, num psitacídeo. Enfim, é contribuição e benefício para a família toda. Uma hora de Care equivale a 10 sessões de acupuntura, 20 sessões de ventosa, 30 sessões de gua sha e 40 sessões de massagem. Claro que aqui deve ser uma massagem, né? Tem vários tipos de massagens, deve ser uma massagem relaxante, enfim. Muito importante, precauções de uso. Todo mundo pode usar? Pode, porém precisamos observar esses cuidados. Gestantes ou mulheres em período menstrual não devem usar na região do ventre, nem na barriga, né, onde estiver o bebê. Não soprar diretamente onde houver stents, né, no coração ou nas veias adjacentes, não soprar diretamente em feridas abertas ou fraturas ósseas, não soprar diretamente nos olhos que tiverem lentes implantadas e também em implantes de qualquer natureza, como marca-passos, enfim, nada que tenha bateria, metais, enfim, qualquer tipo de implante. Perguntaram sobre implante de silicone, e eu acredito que também não seja indicado aplicar em cima da prótese de silicone. Outros produtos incríveis, a Price tem mais de 50 produtos em linha ao redor do mundo, e a gente vai ficar torcendo para que eles cheguem ao Brasil o mais rápido possível. Pessoal, outra coisa que eu queria falar, muita gente tem perguntado no seguinte sentido: qual o tempo de duração dos benefícios, em quanto tempo as pessoas vão ver resultados, a pessoa tem que usar quantas vezes por dia ou durante quanto tempo? Dr. Peter Liu, Dr. Peter Lau, desculpa, recomenda que se use, independente de qualquer condição de saúde, 2 vezes por dia, né? Quem não puder, usar uma vez só, de manhã, enfim, não deu tempo, usa à noite antes de dormir. E daí a minha resposta é a seguinte:
Se o que inflama a gente é o ar que a gente respira, é o alimento que a gente toma, é o estresse que a gente vive, é o estilo de vida que a gente vive, eventualmente sedentário, enfim, né? Sem uma suplementação adequada. E aí eu te pergunto, você vai resolver tudo isso para conseguir manter o seu corpo em equilíbrio, sua imunidade num padrão bom? Ou você vai achar que você não vai precisar do IteraCare mais? Então, as perguntas, muitas vezes, eu vejo que dependem muito mais de uma reflexão, vamos dizer assim, né? Vamos olhar para dentro e entender o que está adoecendo, porque, ok, o produto, o aparelho, traz um resultado, um efeito maravilhoso. Porém, qual é a minha responsabilidade de manter isso, né? Não é só a questão de, já sarei, né? Já estou bem, já estou me sentindo bem. Tá, mas e qual foi a condição que te adoeceu? Você abriu mão daquilo? Ou você vai continuar com aquele mesmo estilo de vida que te adoece? Né? Então, assim, não dá para a terapia que for garantir o tempo que isso vai durar, porque vai depender de como você lida com o seu corpo, de como você lida com a sua vida e com as suas emoções, principalmente, né? Porque são os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas emoções que começam, que startam todo o desequilíbrio da voltagem das nossas células, né? Trazendo aqui para a linguagem que a gente acabou de explicar. Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, agradeçam quem convidou vocês, sintam-se privilegiados por estar tendo acesso em primeira mão a essa tecnologia, desses produtos e dessa empresa incrível. E qualquer dúvida que vocês tenham, busquem quem convidou vocês, que com certeza, se ele não souber responder, ele vai saber a quem perguntar e você vai ter a sua dúvida esclarecida. Agora eu vou chamar o Carlos Mesquita, um grande sucesso aí nessa área, com experiência de mais de 30 anos, nessa área que eu digo, nesse modelo de negócio, né, de venda direta, com mais de 30 anos, uma história de vida incrível. Tenista, descobrimos, há menos de uma semana nós conversamos e vimos aí algumas deucidências, como eu digo, né? Que coincidência não existe. Então a gente tem amigos em comum. Eu também joguei tênis há muitos anos, desde a adolescência, e foi incrível encontrar e saber dessa particularidade em comum que nós temos. Mesquita, você está por aí? Você consegue assumir para falar para a gente agora do plano de negócio? Eu extrapolei, eu acredito, o tempo. Hoje Imagina, não imagina, foi coloquei o ótimo. cronômetro, mas é isso. Valeu, Vânia, parabéns, excelente explanação, como sempre, Obrigada. né? Como sempre, é, Né, a gente vai tentando. muito legal, muito bom. Hoje batemos um recorde, quase 120 computadores conectados. E Uau, que realmente energia eu maravilhosa. percebo que as lives, né, têm realmente prendido a atenção de grandes empreendedores do Brasil inteiro. Isso realmente me deixa muito mais entusiasmado. Bom, nós concluímos então a primeira parte, onde foi falado com muita propriedade, né, pela Vânia, sobre um pouquinho da empresa, dos nossos maravilhosos produtos, único e inovador e, logicamente, da tecnologia também. Lembrando que é a única empresa do mundo que tem esse aparelho, né, aparelho doméstico com essa tecnologia. Não existe, né, em nenhuma outra empresa, seja do multinível ou do tradicional também. Isso é um dos fatores que realmente me chamou muita atenção. Mas, enfim, antes de iniciarmos a segunda parte, né, onde vamos falar de negócio, de plano de compensação, eu vou chamar uma pessoa aqui
que realmente é um grande amigo, ele é um líder de multinível, atua nessa área já há alguns anos, uma pessoa viajada, que conhece o mundo praticamente de ponta a ponta. Ele é um doutor, por sinal, é um doutor muito bem conceituado, né? Para vocês terem ideia, ele é presidente do Instituto das Dores de São Paulo. E ontem, conversando com ele, ele falou: Mesquita, eu já fiz uma palestra para 500 colegas falando desse aparelho com essa tecnologia, né? E eu tenho falado para meus amigos o seguinte: todas as vezes que eu me deparo com profissionais da saúde que validam o produto, gente, eu fico muito mais motivado. Eu sou um empreendedor, como a grande maioria. Eu não sou da área da saúde. E quando eu vejo, né, profissionais como o Cristal, como a Vânia, Thelma Lira e agora o Dr. Carlos, eu fico mais enfoguetado ainda. Então, Dr. Carlos, seja muito bem-vindo, né? Eu vou abrir o espaço aí para o senhor dar uma palhinha para nós. Eu tenho certeza que vai realmente contribuir muito com a nossa live. E na sequência eu volto para fazer a explanação do plano de compensação. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. O Você já microfone dele habilitou o microfone dele? quem pode liberar o microfone do Dr. Carlos? Como que é o nome dele? Dr. Carlos Macari. Eu confesso a vocês que eu acho que já Liberado o liberei. Opa, microfone. Já liberei. conseguiu. Boa noite. Tudo bem, Mesquita, doutor Vânia, terapeuta? Boa Não, oi, noite, doutor, aqui não. pessoal. Não, eu estava cerceado pelo microfone aqui, tá? O Mesquita me chamou hoje, eu estava, né, até estava numa lecture aqui, mas para dar uma palhinha, com o maior prazer, né? Recentemente eu tive a oportunidade, eu sou da Associação Paulista de Medicina, somos em 33 mil médicos, né? Sou presidente do Instituto da Dor de São Paulo, do Estado de São Paulo, sou médico reumatologista e hematologista. Então, pegando o gancho, que a Vânia fez uma apresentação muito boa, muito completa, né? E linkando o que ela disse da medicina vibracional chinesa, dos pontos meridianos de acupuntura e das medicinas alternativas, né, que são muito importantes, são adjuvantes em todo esse processo. Eu fiz uma palestra na Associação Paulista sobre inflamação e aproveitei o gancho dessa palestra para muitos colegas, tinham 250 colegas lá presencialmente e mais 300 por internet, via digital, via online. E aproveitando o gancho da palestra de inflamação, eu acabei não resistindo e coloquei e falei sobre o TeraCare e o TeraHertz. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: todas as doenças, a gente observou que mais de 90% dessas doenças são de origem inflamatória, né? Na minha área, por exemplo, artrite, né, lúpus, osteoporose, sinovite, bursite, tendinite, todas essas doenças principais, inclusive os processos hematológicos, elas derivam de um processo inflamatório, que pode ser agudo ou crônico. E, na verdade, o que a energia Hertz, terahertz, faz é promover a desinflamação, a desativação da inflamação. Então, isso é fundamental para que a gente possa entender e comprovar que nós temos um diamante lapidado em nossas mãos, né? E testemunhas, se vocês forem na internet, vocês vão ver que são milhares de testemunhos dizendo da melhora da condição da sua patologia, da sua doença, em relação quando eles começam a utilizar o TeraCare. Então, eu acho que não há dúvida sobre isso. Mesmo os trabalhos publicados, como a Vânia falou, PubMed, British Journal of Medicine, Nature. Hoje você tem Lancet, você tem N publicações em revistas importantes de médicos importantes da Ásia.
E essa palestra que eu fiz foi tão interessante que surgiram muitas perguntas sobre a tecnologia terahertz, porque uma boa parte, ou mais de 50% dos nossos colegas médicos não estão acostumados a utilizar isso. E eles estão, assim, querendo saber como, quando, onde a gente vai poder estar iniciando esse processo e validando aqui no Brasil, porque, de fato, a medicina brasileira é muito conservadora e a gente precisa de uma experiência local, apesar de a gente levar em consideração toda a experiência que existe a nível mundial. Então, eu queria só dar essa palhinha para vocês, para dizer que, pelo menos, já 500 médicos já ouviram falar do terahertz, né, da energia quântica, que é antiga, e da medicina por cristais de quartzo, né, que também já está sendo utilizada pelos colegas aí profissionais da saúde alternativa. E todas essas juntas, mais o íons negativo que nós temos, na verdade, nós vamos bombardear a inflamação, não vai ser o contrário. Nós não vamos ser bombardeados pelo mundo atual de alimentos, de água, de vírus, bactérias, fungos, mas nós temos uma poderosa arma que vai bombardear as células que estão doentes e transformá-las novamente em células normais. Então, nós temos uma grande oportunidade em nossas mãos, muito grande, de poder estar levando isso à nossa população. Quer dizer, contemplar a América Latina, que não está realmente ainda utilizando essa energia. E nós vamos ter a possibilidade de fazer isso paulatinamente, como estamos em pré-launch, em pré-lançamento, de poder realmente estar melhorando a saúde das pessoas e, como o Mesquita gosta de falar, melhorando o nosso bolso. Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Nós temos uma outra palestra o mês que vem, na Associação Paulista de Medicina, e da qual eu pretendo fazer uma gravação e trazer para vocês oportunamente. Um abraço a todos, fico por aqui e passo a palavra ao nosso amigo Carlos Mesquita. Que legal, gente. Que show. Que apresentação gostosa de ouvir, de participar, né? Vem a Vânia dar um show na sequência, Dr. Carlos com as suas excelentes colocações, né? Puxa vida, que legal, que legal. Nós temos, né, quase 120 computadores e eu percebo que as pessoas estão muito atentas porque são informações valiosíssimas, né, para nossa saúde física, e agora nós vamos falar do bolso, da saúde financeira. Eu costumo falar que são dois remos que têm que andar junto, né? Porque se não tivermos saúde física, dificilmente vamos ganhar dinheiro. Se não tiver dinheiro, dificilmente vamos ter boa saúde também. Uma vez, se não tem dinheiro, você não, nem se alimenta, não pode nem se alimentar bem, não é verdade? E esse barco, ele chegou exatamente com os dois remos. Eu acho que, né, nós vivemos no mercado onde as pessoas se encontram doentes, né, não preciso falar, a Vânia já falou, e no mercado descapitalizado, né, também não preciso falar, é sabido por mim e por você. E agora, a minha incumbência é apresentar aos senhores o melhor plano de compensação das empresas de marketing multinível. Esse plano, ele foi estudado por mais de 20 empresas que atuam com o plano binário. Em cima disso, eles conseguiram formatar o plano que mais paga na indústria de marketing multinível. E eu tenho certeza que você, empreendedor, que você que foi convidado para conhecer uma proposta de negócio, vai ficar tão maravilhado quanto eu. Muito bem. A pergunta que me falam é o seguinte: como eu faço, Carlos Mesquita, para desenvolver esse negócio, seja no Brasil, na Ásia, nos Estados Unidos, que a empresa está crescendo muito, né? Como que eu faço? Quanto eu pago? Na verdade, pessoal, você não paga absolutamente nada. Não tem taxa de adesão. Olha que mamão com açúcar.
Tudo que eu e você, tudo que nós temos que fazer é adquirir, no mínimo, um produto, tá? O iTeracare Classic. Esse produto, já vou adiantar o valor para vocês. Embora nosso diretor está na sala, lógico que no final vou pedir uma palavrinha dele. Vai custar US$ 450. Quando você adquire um produto, né, pagando US$ 450 aqui no Brasil, você fez 200 PVs. Que é o PV? O PV é um indexador, né? Qualquer parte do mundo que você adquirir este mesmo produto, você vai pagar pela moeda local e vai acumular 200 PVs. Guarda aí 200, os PVs. O PV, ele vai, todo o volume que for movimentado no seu grupo, na sua downline, vai movimentar PV. E nós ganhamos em cima dos PVs movimentados pela nossa downline, ok? Muito bem. Mesquita, eu estou vendo a posição de ouro e diamante. É isso mesmo. Um representante ouro é aquele empreendedor que começa com no mínimo 3 produtos e o diamante com 10 produtos. Mesquita, eu posso iniciar como prata, testar o produto e depois fazer o upgrade, seja para ouro ou diamante? Pode, tranquilo, não tem problema. Ok? Então, voltando, né? Recapitulando, você empreendedor não vai pagar absolutamente nada para você fazer parte desse negócio, podendo desenvolver em qualquer parte do mundo sem limitação geográfica, desde que realmente a empresa atua naquele mercado. Muito bem. E aqui entra um conceito muito inteligente de John Paul Getty que diz o seguinte: é preferível ganhar 1% de 100 do que 100% dos meus próprios esforços. E o marketing multinível te dá uma possibilidade real de alavancar absurdamente a sua renda através de muitas pessoas fazendo um pouquinho, gerando volume, consequentemente, gerando um resultado financeiro para você, tá? Em função dessa famosa duplicação. Por sinal, vou abrir um parênteses aqui, né? Por que que os ricos, eles são ricos? Porque eles constroem redes. Rede de supermercado, rede de padaria, rede de fast food, rede enfim, né, de lojas, postos de gasolinas. E aqui nós podemos também, assim como os multimilionários, construir rede, só que rede de pessoas, onde nós não vamos precisar, né, ter um capital altíssimo, ter conhecimento, ser isso, ser aquilo. Basta você, né, se propor a se conectar para ter informação e compartilhar esse negócio com outras pessoas. Muito bem. Quando você indica alguém, quando você patrocina alguém, esse alguém compra lá um produto, gera 200 PVs e você ganha 10%. Se esse alguém começar como ouro, são 10% e como diamante também. Só que não para por aí. Olha que plano maravilhoso. Além desse ganho, que é pago em cash, a companhia vai também te dar pontos de fidelidade. Ou seja, quando o seu downline direto adquire um prata, você ganhou US$ 20 mais US$ 70 de pontos de fidelidade que serve para você trocar por produtos. Patrocinou ouro. Lembra lá? Você ganhou 10% no ouro. Tá aqui os 10%, US$ 60 mais 240 que vai para uma outra carteira para trocar por produtos. E o diamante não foge à regra, ok? Muito bem, esses bônus aqui é sobre o patrocínio direto ou a indicação direta. Muito bem. Na medida que você vai indicando pessoas, você vai montando as suas equipes. E o nosso plano é um plano binário. Por sinal, é o binário que mais paga. Aqui na Prife, nós chamamos de bônus de emparelhamento de nível, tá? Esse bônus funciona da seguinte forma. Bom, se é binário, nós vamos construir apenas 2 equipes. Posso ter 100 diretos? Tem. Pode ter quanto mais melhor. Mas 2 equipes. E 2 equipes começa com 2 pessoas. Uma do lado direito
e a outra do lado esquerdo. E os demais? Os demais que você indicar é direto seus e será alocado abaixo em fila indiana do A ou do B, assim ao infinito. Como que a empresa paga esse bônus? Veja só, você patrocinou um prata de um lado e um prata do outro, teve um emparelhamento, teve um balanço. A empresa te paga US$ 80. E esse pago é diariamente, todos os dias. Se naquele outro dia, ou num determinado dia, alguém caiu na sua downline, seja indicado por você, pela sua linha ascendente, ou por alguém que você indicou. Se tiver um ouro de um lado e um ouro do outro lado, são US$ 240 por par. Se for diamante, de um lado e um diamante do outro lado, US$ 800. Isso até quando, Mesquita? Isso aqui é pago ao infinito. Ou seja, por par, podemos ganhar no mínimo US$ 80. Imagina na sua downline entrando 10 pessoas por dia. 20 pessoas, 50 pessoas, 80 pessoas. Aqui na sala nós temos empreendedores que já teve rede que entrava 1.000 pessoas todos os dias, 500 pessoas todos os dias, e que não tinha um produto que nós temos, e não tinha um plano tão agressivo como esse, ok? Então, esse bônus, ele é pago em fila indiana ao infinito. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, vou até passar o mouse aqui, ó, tá vendo? É pago em fila indiana ao infinito aqui, ó, como vocês estão vendo. Muito bem. Mesquita, o que que é o bônus de emparelhamento de grupo? Esse bônus é o seguinte: se você for prata, deste bônus, você vai ganhar 8% com teto máximo diário de apenas US$ 300. Se você for ouro, neste bônus, você vai ganhar 10% com um teto diário de US$ 900. E se você for diamante, neste bônus que eu vou explicar, você vai ganhar 12% com teto de US$ 3.750 por dia. E como que a empresa paga esse bônus? Veja só, o bônus anterior, eu falei que você ganhava das duas linhas em fila indiana, tá vendo essa aqui que eu estou passando o mouse aqui, ó? Esta e essa ao infinito. A partir da quarta linha, ó, um, dois, três, quarta. Tudo que movimentar nas laterais aqui e do outro lado também, a empresa vai te pagar bônus de emparelhamento de grupo, que é 8, 10 ou 12. Está aí o motivo pelo qual muitas pessoas no segundo momento vão fazer o upgrade para ouro ou para diamante. Ok, pessoal? Então, esse aqui é o bônus de emparelhamento de grupo. E aqui nós temos um exemplo para simplificar o seu entendimento. Então, você é prata, tá? Tá aqui, ó. Você é prata. Você indicou aqui, ó, o A de um lado e o B do outro lado. Portanto, uma vez que você indica um de um lado e o outro do outro, você se torna elegível a receber as bonificações. Ao indicar um prata desse lado, você ganhou US$ 20 do bônus de patrocínio direto, bonificação. Indicou outro prata aqui, mais US$ 20. Só que você tem mais US$ 70 em pontos de retenção de fidelidade, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Além disso, você emparelhou os lados aqui, ó. Você formou um par. Mais US$ 80, pessoal. Olha que loucura. Aí o A patrocinou um AU. O B patrocinou o B1. Você, no seu grupo de negócios, fez mais um emparelhamento, mais US$ 80. O A1 patrocinou o A2. O B1 patrocinou o B2. Emparelhou novamente, mais US$ 80, assim ao infinito em fila indiana, nessas duas linhas vermelhas. Muito bem. O A2 patrocinou o 2 aqui, ó, já é a quarta linha. O B2 do lado direito patrocinou o número 4. Então emparelhou aqui, ó, para você receber agora o bônus de emparelhamento de grupo. Então você tem mais US$ 16. Do lado esquerdo, teve o 6, 7, 8. E do lado direito, 10, 11, 12.
gerou bônus de emparelhamento de grupo novamente. Ou seja, tá? Mais três bônus de emparelhamento, 3 vezes 16 mais US$ 48. Mesquita, a pergunta é: como prata, quanto eu posso ganhar? No máximo, US$ 9.000 por mês. É o máximo que você pode ganhar. Agora, olha só. Imagina, né, lembrando que isso aqui é um exemplo matemático, que você inicia como ouro e as pessoas fazem, né, o que nós fazemos. Elas não fazem o que pedimos, muito menos o que mandamos. Elas fazem o que nós fazemos. Então imagina se você for ouro e patrocina dois ouro. Então você tem US$ 60 de cada um no patrocínio direto, mais US$ 240 em pontos de retenção de fidelidade e mais US$ 240 por par ao infinito, pessoal. Dá uma olhada que loucura. Só que nesse caso, como ouro, o bônus de emparelhamento de grupo, que é a partir da quarta linha, das laterais da quarta linha, já não é mais US$ 16. No caso, é US$ 60. Ó. Número 2 e o número 4 emparelhou. US$ 60. 6, 7, 8, 10, 11, 12 emparelhou. 3 vezes US$ 180. Olha o potencial de ganho de um representante ouro quando duplica ouro em sua rede, o que pode acontecer? US$ 27.000 o potencial de ganho. Agora aqui, ó, vamos fazer uma simulação também. Diamante. E muitos, eu acredito que você que está na sala, né, muito provavelmente, por falta de constituição, a maioria vão entrar como prata. Seja muito bem-vindo. E a grande maioria vão estar fazendo upgrade. Quando se faz upgrade, a empresa paga a diferença para a rede, para o patrocinador. Olha aqui, pessoal, diamante. Você patrocinou um diamante de cada lado, US$ 200. Lembrando, esse bônus ele é pago todos os dias. Você tem aqui mais US$ 1.000 de cada um de pontos de retenção de fidelidade. Só aqui são US$ 2.000 que você compra mais quatro produtos. Abriu a boca, vendeu. E você tem mais US$ 800 por par ao infinito. Imagina na sua downline apenas um par por dia. 8 vezes 5, 40, quase R$ 4.500 por dia, se tiver, no mínimo, um diamante na direita, um diamante na esquerda, seja indicado por você, seja do derramamento ou indicado pelos seus diretos. Gente, e olha só o bônus de emparelhamento de grupo. Lembra? Ah, Prata era 16, a ouro Sara era disse que 60. eu digo, não, eu não sei. Ah, e era quando vi, E o diamante? quando vi lá, Ao som ligado aí, pessoal. ele joga videogame. Ao microfone ligado. Obrigado. Aí, perdi o raciocínio agora, mas tudo bem, vamos lá. Bônus de emparelhamento de grupo agora, pessoal, como diamante, é US$ 240. E o potencial de ganho, US$ 112.500 mês. É realmente muita grana que muda a vida de qualquer empreendedor da face da Terra. Lembrando que, em menos de 4 anos, a companhia já tem algumas pessoas ganhando esse valor por mês, né? E tem pessoas ganhando muito mais. Além desse bônus, nós temos também bônus de liderança, que nós conhecemos aqui como matching bônus, do que a sua rede até o sexto nível ganhar, do bônus de emparelhamento. Se você for prata, você ganha 10, 5, 5 e 5 do que eles ganharem do bônus de emparelhamento. Se você for ouro, você ganha 10, 5, 5, 5 em 5 níveis. E se você for diamante, você ganha 10, 5, 5, 5, enfim, você ganha em 6 níveis. Lembrando, esse bônus ele vem dos ganhos do bônus de emparelhamento dos seus filhos, netos, bisnetos, tataraneto até o sexto nível. Ok? Esse bônus paga-se muito. Depois, pessoal, nós temos o bônus Unilevel. Unilevel. Vou abrir um parênteses aqui. Toda empresa do mundo que trabalha com produto físico, ela tem uma atividade mensal. Infelizmente, boas empresas estrangeiras chegam no Brasil com bons produtos até.
Só que com atividade de R$ 1.000, de 2.000, de 3.000, de 5.000, de R$ 800, e acaba se tornando inviável para a maioria das pessoas. Isso faz com que a retenção nessas empresas não passem de 10%. Olha só o nosso negócio. A nossa atividade mensal, para que você possa receber bônus, você tem que estar ativo. É de apenas US$ 30, menos de R$ 200. Isso faz com que a nossa retenção chegue a ser 80%. Olha a diferença em relação a outras boas companhias de multinível. Além disso, dessa ativação mensal, é pago 3% numa rede unilevel em 20 níveis. Pessoal, é loucura. É loucura. Faça uma simulação, 3 duplicando 3 em 20 níveis. 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2.181. Imagina se você fizer uma simulação de 5 por 5. Realmente é loucura. Só que esse bônus aqui, para você ter ganhos expressivos desse bônus, ele é de médio a longo prazo, porque tem que ter muitas pessoas. E os bônus anteriores te dá resultado rápido, principalmente para aquele fazedor, aquele recrutador, enfim. Então você ganha rápido com os bônus anteriores e você vai preparando o seu no level, né, que no médio e longo prazo se torna muito maior do que os bônus anteriores, tá? Além disso, nós também temos os planos de carreira, aonde você pode ter participação no faturamento da empresa, na medida que você vai se graduando, aí você começa a receber um valor X, na medida que você alcança, né, esse plano de carreira, vai alcançando esses níveis. Além disso, você também passa a ter participação no faturamento bruto da companhia, ou seja, na medida que você chega, pelo menos no nível de diretor Safira, tá? Você passa a ter participação do que a empresa vende na Malásia, do que vende na Índia, do que vende nos Estados Unidos, você passa a ter participação, tá? Então a empresa pega lá um valor X, um percentual, que é 2,1 do faturamento bruto, e divide, né, com as pessoas que alcançam esses níveis, ok? Bom, eu não vou detalhar muito, esse não é o objetivo de, né, de entrar nos detalhes, até porque eu penso que o mais importante, você pegou a visão, que é uma empresa consolidada a nível mundial. Pode ligar suas câmeras, pessoal, fique à vontade. É uma empresa que só é considerada uma empresa consolidada, Thelma, quando ela atinge, pelos americanos, né, onde que é o país do multinível, né, a mãe do mar de rede está em Utah, onde eu tive por diversas vezes.